Olá para você, está começando Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa, até a sua família, as principais notícias de uma igreja missionária e uma igreja sinodal no Brasil. Que bom ter a sua companhia nesta sexta-feira para terminarmos juntos essa semana, então trazendo muita boa novidade para a nossa igreja. E a gente começa falando da Comissão de Comunicação do Ano Vocacional do Brasil, que realizou ontem, às 8 horas da noite, uma live na qual foi feito o lançamento oficial do site do terceiro Ano Vocacional do Brasil. A live foi uma parceria da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Conferência dos Religiosos do Brasil. Dom Salme, um dos participantes do encontro, trouxe reflexões sobre as vocações no país. Muito importante é que nós tenhamos presente que nós somos uma vocação. Isso é muito bonito entender isso. Quer dizer, nós somos, a nossa existência é um contínuo responder a um chamado que permanece no tempo. Deus tem em relação a nós um chamamento que continua sempre. E nós seremos felizes se entendermos isso e procurarmos responder sempre, a cada segundo, ao longo da vida inteira. Então, nós somos vocação. E a iniciativa sempre é de Deus. São João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus sempre chega primeiro, Ele antes. E Ele quis nos criar assim. Que bacana, né? Que a gente possa ter boas oportunidades, então, a partir desse ano vocacional, para refletirmos a importância de cada uma das vocações para a nossa igreja. Agora a gente segue com a nossa parceria com o Observatório da Comunicação Religiosa. Hoje, Padre Dário Bossi nos fala sobre o trabalho da Comissão para Ecologia Integral e Mineração e as preocupações que essa comissão da CNBB tem com o processo eleitoral deste ano. O Observatório da Comunicação Religiosa dedica hoje seu breve espaço de comentários e análises para uma comissão da CNBB, talvez a mais nova entre todas, a Comissão de Ecologia Integral e Mineração. Se trata de uma comissão a serviço da vida, onde ela estiver mais ferida pelas violações socioambientais. E assim, essa comissão teve uma boa iniciativa de comunicação em tempos de debate eleitoral. Conseguiu sintetizar em 10 pontos algumas orientações para o voto e algumas indicações sobre como votar melhor. Parabéns aos bispos que estão encontrando maneiras simples, imediatas, diretas e corajosas para comunicar. Vejamos então o que eles foram dizendo, os bispos da Comissão Ecologia Integral e Mineração. Eles dizem que se sentem profundamente preocupados com os rumos da conjuntura política nacional e oferecem 10 motivações para votar no segundo turno. Dizem, no segundo turno é importante votar para um candidato que, primeiro, garanta o combate ao desmatamento, ao garimpo, à defesa da biodiversidade, que ofereça defesa para os povos indígenas, as comunidades tradicionais e a demarcação de seus territórios, que garanta o fortalecimento dos órgãos de fiscalização dos crimes sociais e ambientais, que ajude a superar os altos índices de veneno nas lavouras, que se comprometa para a defesa dos bens comuns, água, terra, petróleo, minério. Um candidato que combata as violações dos direitos humanos, que ofereça geração de trabalho digno, a revogação da reforma trabalhista e redução da inflação com valorização dos salários. E ainda votar por um candidato que combata a corrupção e a revogação dos decretos que retiraram os direitos. Que defenda, fortaleça e amplie os valores democráticos, a participação popular na construção de políticas públicas. E, finalmente, que enfrente urgentemente a fome que atinge milhões de brasileiros. Muito obrigado aos bispos da Comissão de Ecologia Integral e Mineração. Uma forma eficaz para comunicar a fé e a sua conexão com a vida.
E no último dia da série sobre os 70 anos da CNBB, vamos falar justamente da preocupação da conferência com o cuidado com a casa comum. Nesse cuidado com a vida, a Igreja no Brasil segue a lógica de preservar também a vida ambiental. A luta pela Amazônia e por seus povos sempre foi prioridade da CNBB. Mas, recentemente, com tantos casos de violação, o trabalho ficou ainda mais intenso. A Amazônia, com seu povo, ela atrai como igreja, um modo de ser igreja, um modo das comunidades serem, um modo da igreja tentar evangelizar, é uma igreja que atrai. É uma igreja missionária, é uma igreja samaritana, é uma igreja que está ao lado dos povos indígenas, é uma igreja que realmente tenta realizar os 4 sonhos do Papa Francisco, que é o sonho social, o sonho cultural, o sonho eclesial e o sonho ecológico. Em 2014 foi criada a REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Então essa rede ela foi criada para congregar todos esses países com essa realidade toda da Amazônia. E diante disso a REPAM no Brasil ela tem uma especificidade diferente dos outros países, porque aqui nós temos também muitas demandas, às vezes até diferentes dos outros países. Então, a gente agradece muito a CNBB por esse apoio que sempre deu a esse organismo que é ligado à conferência, e nós estamos a serviço da Igreja no Brasil, diante dessa região tão grande que é a Amazônia brasileira. Nós temos vários desafios na Amazônia, né? Desde a questão de evangelização, né, que ainda é muito forte, a falta de missionários, de missionárias, de sacerdotes, religiosos, leigos e leigas. Nós temos também a questão da devastação ambiental, né? Diante disso, o Papa Francisco, quando lançou a Laudato Si, ela trouxe também essa pauta muito forte da Amazônia dentro da Laudato Si, onde nós também, através da nossa realidade aqui, trabalhamos muito fortemente na região. Foram muitos desafios que a CNBB enfrentou ao longo desses 70 anos, mas um em especial fez olharmos para o próximo com mais cuidado. Diante de uma pandemia que já matou mais de 500 mil de pessoas no Brasil, a fome se espalhou, o desemprego cresceu e a igreja precisou reagir. A pandemia, ela, em todos os sentidos, ela acelerou os processos que já vinham sendo vividos. Seja por bem, seja por mal em nível de Brasil. Em nível de igreja, ela fez revelar algumas inseguranças, mas ela fez produzir muita coisa boa. Por exemplo, o mundo virtual. Por exemplo, uma descoberta cada vez maior dessa realidade de comunicação. Isso foi o grande segredo. Então, o que fica da pandemia? Fica a possibilidade de fazer muito mais do que nós já fazíamos. Um dos grandes desafios foi encontrar as respostas adequadas aos desafios que o momento exigia. Este é um elemento certamente de enorme desafio para todos nós. Todos nós tivemos que aprender, por assim dizer, a como dar continuidade ao trabalho próprio, característico, diante das dificuldades, dos desafios que o tempo impunha e impõe. Isto de um lado. De outro lado, foi um tempo também de um enorme aprendizado. Um aprendizado, sobretudo, eu diria, no uso das mídias sociais. CNBB sempre atenta aos sinais dos tempos e às necessidades do povo de Deus nos dias de hoje. Então, sejamos gratos pelos 70 anos de existência da conferência. E assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço você pela companhia nessa semana. Espero você na semana que vem, combinado? Beijo, bom fim de semana, até lá!